Pronuncia do U e do U em francês ou pronuncia do U e do U em francês? Por que é importante você saber a diferença da pronúncia entre as letras OU em francês e a letra U? Simplesmente porque a letra U em francês, o som dela é completamente diferente do que a gente fala em português. No começo a gente não ouve bem a diferença porque esse som não existe no português, mas é importante treinar, principalmente porque você pode passar umas vergonhas e também... Cair nas armadilhas do francês. Por quê? Porque tem palavras, né, que... Quase iguais. E aí se eu falar o U ao invés do U, ou U ao invés do U... Vai ser a confusão total. Então, por isso que é importante você saber e a gente vai te ensinar a pronunciar e vai dar vários exemplos aqui de como pode ser confuso e um erro fatal se você confundir esses dois sons. Então fique até o final para não perder nenhuma das nossas dicas. C'est parti! Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Bonjour, je suis Emile, je suis français e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real daqui da França. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. A gente escolheu 13 palavras em francês quase iguais, bem parecidas, mas que não têm o mesmo sentido, né? Exatamente, então a pronúncia vai ser parecida e se você não souber a diferença do U e do U em francês, o que é que vai acontecer? Talvez o francês entenda uma coisa por outra e você fale uma palavra que não tem nada a ver com o que você quer falar e faça maior confusão. Vamos começar primeiro com um exemplo de palavra e depois a gente vai falar um pouco mais. A gente vai repetir aqui, a gente vai tocar sempre na mesma tecla, que é nessa diferença dessa pronúncia. É muito importante. Mas vocês repetem demais. Porque é muito importante repetir. Tanto você ouvir repetidas vezes, como você repetir em voz alta, até você conseguir identificar a diferença do som, quer dizer, melhorar a sua compreensão oral, e também você conseguir pronunciar o francês, esses dois sons, de maneira diferente. Muito bem. Combinado? Combinado, fechado, c'est parti. Primeira palavra, premier mot em francês. Primeira palavra é russe. Russe. E a outra palavra é russe. Russe. E qual é a diferença dessas duas palavras? Primeiro vamos falar do sentido e daqui a pouco a gente vai entrar na pronúncia. O que significa a primeira palavra? Russe. Russe. Pode ser uma pessoa que mora na Rússia. Que vem da Rússia. Que tem nacionalidade desse país. Certo? Un russe. Un russe. Quer dizer um russo. Ou une russe. Une russe. Uma russa. E a segunda palavra não tem nada a ver, né? O sentido. Tem nada a ver. Tem a ver com o cabelo. Quer dizer, uma pessoa que tem o cabelo vermelho. Ruiva, né? É, uma pessoa ruiva, certo? Uma ruiva. Então vai ser une russe. Russe. Então, qual é a diferença? Talvez para você ainda esteja um pouco difícil identificar e a gente vai te dizer exatamente agora como é que é. A primeira palavra, que é o som do biquinho francês, esse som não existe no português. Russe. Russe. Russe, biquinho. Você vai fazer a boca do U em português e você vai tentar pronunciar I, certo? U. 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 Certo? A língua fica meio que tocando nos dentes de cima, tá? Russe, é. Russe. Tá mais alto. U. Russe. Russe. E na segunda, esse O-U em francês tem o som de... U, a letra U em português. Exatamente. Então, esse é fácil porque tem o mesmo som que a gente. Então, sempre que você vir O-U em francês, vai ter o som de U. E quando você vir o U em francês, vai ter o som de U. Com biquinho. U. U. Por exemplo... Se você ouvir, ou se você ver falar une belle russe. Une belle russe. O que significa, então? Uma bela russa. Mas se você quiser falar de uma mulher com os cabelos ruivos, que ela é bonita e tudo mais, e que você admirou essa mulher... Une belle russe. Une belle russe. Então, fica de olho nessa diferença, tá?
russe, russe. Porque aí você pode mudar completamente. Vão dizer ruiva, mas ela... Se você falar une russe e você quiser falar da russa, vão dizer, mas ela não é ruiva. Pode Entendeu? ser. Mas podemos complicar. Une russe, rousse. Uma russa, ruiva. Ruiva. Une belle russe, rousse. Une belle russe, rousse. Então, faz aqui, treina aqui com a gente. Claro que aqui no contexto, se você tiver tempo de explicar um pouco mais para a pessoa, russa, não, a pessoa que vem da Rússia, daquele país, assim, assim, assado, tudo bem, né? Você vai conseguir explicar e o francês vai conseguir entender através também do contexto. Mas se você estiver falando com uma pessoa na rua e fazendo pedido e alguma coisa e confundir essas duas letras, o problema pode ser maior. Exatamente. Vamos lá, vamos agora para um outro exemplo. Segundo exemplo, qual seria, Roberta? Une bulle. Une bulle. Ó, o biquinho faz a boca do U e fala aí. Une bulle. Bulle. Une bulle. E une Boule. Une bulle. Une boule. Eu vou dar um exemplo. Eu quero dizer, ó, une bulle significa uma bolha. Uhum. Une boule significa uma bola. Aí eu quero dizer que a pessoa vive numa bolha. Aí eu vou dizer assim, il vit dans sa bulle. Il vit dans sa bulle. Il vit dans sa bulle. É aquela pessoa que não tem muita noção do mundo exterior, né? Que é muito centrada nela, né? Sim. Il vit dans sa bulle. Provavelmente aconteceu comigo, eu não me lembro nesse exato exemplo aqui, mas eu tinha dificuldade com esses dois sons. Eu confundia os dois. Se eu falasse il vit dans sa bulle, Il vit dans sa boule. Seria bem estranho. Tipo, ele tem uma casa, uma em forma de bola, uma coisa assim, né? Não, então não. Sem contar que bula pode também ter outro significado, né? Nós vamos falar disso sim. É gíria para fazer o bumbum em francês. Bumbum, pode ser testículo também, então fica meio estranho dizer disso, Que né? tem a ver com essa forma, mas bom. Isso Então- não é o assunto de hoje. Então, presta atenção nisso, dizer il vit dans sa bulle com o som de U em francês não soa certo, tá? Fica uma coisa bem esquisita. Então, tem que fazer o biquinho nesse exemplo de frase. Il Il vit vit dans dans sa sa bulle. Biquinho. Il vit dans sa bulle. bulle. Une boule, como exemplo, seria une boule de bowling. Une boule de bowling. Bullying, que é, em português, eu esqueci como é o nome disso, né? Ah, não sei. Roberta. É É um quando jogo você faz de strike. strike e spare e tudo. Então, une boule de bowling. E aqui, une bulle. Então, presta atenção nesse Paintballing? biquinho. Não, paintballing é... Não, Não, foi embora. Esqueci o nome agora, esqueci. Vamos agora para o próximo exemplo, que essa é muito interessante. Qual é, Roberta? Fala Essa pra eu gente. confundia. Quando a gente fala escritório em francês, a gente diz Bureau. Bureau. Escritório. Un bureau. Un bureau. Por exemplo, se eu for dizer, sei lá, eu estou indo para o escritório trabalhar, eu posso dizer je vais au bureau. Je vais au bureau. Isso eu estou indo para o escritório, né? Je vais au bureau. Je vais au bureau. Eu também posso dizer je suis au bureau. Eu estou no escritório. Mas presta atenção, bureau. Bureau. Faz a boca do U e fala aí. U. Se você confundir e se você falar je suis au bureau, talvez a pessoa entenda outra coisa. Tem Talvez nada a ver. entendam que você é um burro. Je suis un burro. Bourreau se escreve assim. Un bourreau. Un bourreau. Aí se você falar je suis au burro, aqui, se ao invés de falar essa frase, se você falar je suis au burro. Sabe o que é que vão achar? Vão achar que você está querendo dizer isso aqui. Je suis un burro. Que na verdade significa o quê, Mila? Un bourreau em francês é uma pessoa que vai executar as pessoas que estão na fila da pena de morte. Ou seja, um carrasco, né? Claro que não quer dizer, se a pessoa entender je suis un burro, não vão achar que você fica lá executando as pessoas. Vão achar que você é um carrasco, uma pessoa cruel, aquela pessoa que faz comentários sobre os outros e que humilha os outros. Sim. Então, Em francês usamos assim também. aí, Bourreau. se você falar je suis au burro,
vão talvez achar que você está querendo dizer isso. Je suis un bourreau, essa suis un pessoa bourreau. carrasca. Você é uma pessoa cruel. Ou seja, preste atenção porque o bourreau, cruel, é o som do U em francês. Escritório, por outro lado, é o biquinho. Bureau, escritório. Bureau, certo? Que é escritório. Faz a boca do U e fala I. Faz a boca do U e fala I. Escritório aqui tem um acento. Emily, esqueci de colocar, mas eu estou colocando. Então, je suis au bureau. Eu estou no escritório. Je suis un bourreau. Eu sou um carrasco. Eu sou uma pessoa cruel. Vamos agora para o quarto exemplo, que é... Eita, essa é fogo. Qual é? Oh, não. Oh, não. Eu sei. Eu já expliquei para quem já assistiu esse vídeo no canal ou no Instagram a diferença em francês entre cul e cou. Eu vou dar um exemplo. Sim. Eu quero dizer que eu estou com dor na bunda. Na bunda? Sim. J'ai Mal au cou. É isso? Não. J'ai mal au cou, não? Não. J'ai mal au cul. Ah. Cuidado, Roberta. Se você está com dor na bunda, j'ai mal au cul. Mas se você quer falar j'ai mal, eu tenho dor no pescoço, j'ai mal au cou. J'ai mal au cou. Então, j'ai mal significa estou com dor, certo? Então, presta atenção. Cul, aqui que a gente está falando bunda, bumbum, certo? Glúteos. Não, o cul não tem um sentido tão vulgar em francês como tem em português. Não, tá? É mais comum, é mais banalizado falar Sim. isso, tá? Não é como se eu estivesse falando que eu tô com dor no cu, tá, gente? Então, Cul, mal au cul. o cul, você não vai pronunciar esse L no final. Cul. Então, faz a boquinha do U e fala I, tá? Pra falar de cul, bunda. Por exemplo, às vezes você anda muito tempo de bicicleta e, né, fica com a bunda musculosa. Você pode falar, ai, j'ai mal au cul. J'ai mal au cul. Tá? Não tem nenhum problema falar isso. J'ai mal aux fesses seria mais neutro, mais... Pronto, você pode falar isso. Mal aux fesses. Eu estou com dor nos glúteos. Né? Digamos assim, j'ai mal aux fesses. Então cul, com essa boquinha do U e fala I, significa fessa, bundas. E a outra é... Cou. Então, se você for para o médico e você está com dor no pescoço, na França, não fala j'ai mal au cul. Ele vai te olhar. Ah, é? E por que você está segurando seu pescoço? Então, presta bem atenção. Cul, bunda, cou. Pescoço. Então, j'ai mal au cou. Estou com dor no pescoço. Então, O, U, som de U em francês. Vamos agora para o nosso quinto exemplo. Que é... Vou falar de cerveja. Cerveja? Como é que eu digo um barril de cerveja? Quero comprar muita cerveja para fazer uma festa. Un fût de bière. Un fût, certo? Un fût. A gente usa também barril de bière, mas fût é mais comum. Mais comum. Então, fût. Un fût. Não vai pronunciar esse T. Un fût. Biquinho. Biquinho. E se eu não conseguir falar o biquinho? Seria un fou, mas un fou tem nada a ver. É uma pessoa louca, um louco. Un fou. Un fou, um louco, um doido, uma pessoa fora de si. Então, se eu quiser dizer, se eu disser, je vais acheter un fût. É, melhor. Je vais acheter un fût. Significa que eu vou comprar, eu vou acheter, comprar un fût, barril de cerveja, provavelmente. Quando a gente fala un fût de cerveja. E se eu errar? Se você falar, je vais acheter un fou, o louco é você. Eles vão achar que você é louco. Quem é que vai comprar um louco? Não se faz isso, né? Tá? Então, barril faz o biquinho do I, ou biquinho do U e fala I. É U e I misturado. Então, boca do U fala I. Un fût de bière, un fou. Un fou. Em francês eles fazem assim, né? Un fou. Un fou. Un fût. Un fût. Un fou. Ah, não, como assim? Vamos agora para o próximo. Erro número 6. Essa a gente já ouviu muita gente errando. Sim.
Sim. Quando eu quero falar de um suco, eu digo jus, é isso? Não, Roberta. Você Ah, errou. De propósito, jus. né? Jus é assim. Você escreve assim. Jus tem nada a ver com jus. Jus, como Roberta acaba de mostrar, une jus. Essa Uma parte aqui. bochecha. Bochecha. Une jus. Então, não vai pronunciar o E no final. E o OU, como sempre, tem o som de U. U. Certo? Une. Jus. Une jus. Ao contrário, un jus. Jus, com biquinho. E um suco. Un jus de fruits, por exemplo. Un jus de fruits. Então, jus, para falar de suco, tem que fazer o biquinho. Ah, mas eu me sinto meio ridícula fazendo esse biquinho. Ah, eu me sinto meio, não sei, não me sinto bem. É meio, não é natural fazer esse biquinho. Mas Claro que não vai precisa. parecer natural, porque você não está falando português. Se você começar a fazer o biquinho, é a prova oficial de que você está começando a falar francês. Então, quanto mais cedo você fizer o biquinho, mais cedo você vai estar pronunciando certo o francês. Então, un jus, Se un você... jus, suco. Cuidado, j'adore ces jus. J'adore ces jus. Você está falando de um produto que você gosta aqui na loja. Ah, j'adore ces jus. Eu adoro esses Sucos. né, dessa marca. Se você falar j'adore ces jus, você está falando das pessoas que estão na loja. E aí se escreveria seju, né? Não, Já se você adoro. aponta, pode ser assim. Ah, ces jus. pode ser assim, eu adoro dessas pessoas aqui. Bem estranho. Eu adoro estas bochechas. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, jus, suco, jus. Então, jus, suco. Ju, bochecha. Bochecha. Fica de olho, presta atenção. Vamos agora então para o sétimo erro fatal, Que é que é lu. Eu tô filando aqui do lado. E lu. E aí, esse erro, eu vou dar duas frases, porque você vai ver como é que vai embananar aqui. Não, eles vão tentar pronunciar isso, né? Ah, vamos É escrever melhor. então. Vai ser Escreve essa um frase exercício aqui. para eles. Eu li. E a outra frase é eu alugo. Como você vai pronunciar isso? J'ai lu, je loue. Pode parecer a mesma coisa, mas tem nada a ver. Isso é eu li. J'ai lu. Je loue significa eu alugo. Então vamos lá para a diferença de pronúncia. A primeira pronúncia que é diferente é o que a gente já tá falando aqui repetidas vezes. Treine em voz alta com a gente aqui, tá? Senão a gente vai ficar parecendo dois bobos aqui, fazendo se você não repetir com a gente, né? O objetivo é você aprender e pronunciar da maneira correta. Então, a primeira coisa aqui é o biquinho francês. J'ai lu. E aqui, por outro lado, vai ser Loue. lu, certo? Então, lu, Loue. Lu. Loue. certo? E a segunda diferença dessas duas frases é que aqui, na frase eu li, eu vou falar como J'ai lu. G é como se fosse um E com acento circunflexo em português, tá? G, digamos que é como se fosse assim que você vai ler. Isso aqui, tá? G. Por outro lado, isso aqui, muita gente fala G, mas não é. Não é. Como é? Je. Presta atenção que a boca tá fechada. Então aqui você vai fazer a boca do O e vai falar E. Je. Então tem duas diferenças nessas duas frases e dois sons que a gente não conhece, que a gente não sabe falar em português. Não existe na língua portuguesa, que é o som do U e o som do E, certo? Então vamos lá. Je loue. Je loue. Eu alugo. Je loue. E eu li, como é que é? J'ai lu. Vamos repetir? J'ai lu. Eu li. Je loue. Eu alugo. Repete com a gente, porque no começo a gente sabe que a diferença é muito sutil, tá? J'ai lu. Je loue.
j'ai lu, Je loue. j'ai lu, Je loue. Vamos agora para a oitava. A gente repete, gente, porque é importante para fixar, tá? E para você treinar com a gente. Vamos lá para a oitava. Oitava, erros, oitava palavra, que é Eu vou comer, não é verdade, porque eu sou vegetariana, mas eu vou comer mule frite. mule frite. Não, Sim. não existe na França isso. É? Ah, você quer falar moule frite. Sim, Ah, tá. Porque mule, você sabe o que significa? é uma mula. É uma mula. E moule, o que é? Mula é mexilhão. É isso, mexilhão. Então, Então, moule frite. Roberta falou isso. é que aqui na França eles têm costume de comer mexilhão com batata frita. Je mange Je mange des moules frites. Je mange des moules frites. Você pode ver esse tracinho também. Je mange des moules frites, que é um prato típico aqui da França. Moules frites. Então, tá? Mula é o U como em português. E se você quiser falar mula, aquele animal que parece com um burrico, você vai falar com o biquinho. Une mule. Une mule. Boca do U, fala aí. Mula, Mula. mula, Mula. mula, Mula. Vamos então agora para a oitava. Não, a nona diferença. Eu já tô Nona. ficando doida aqui. É tanto U que eu tô confundindo tudo. Agora vamos para a nona diferença, que é, já sei. Isso tem a ver com cachorro. D'accord? Cachorro em francês que é un Chien. chien. Um cachorro. Un chien. E eu quero dizer que ele tá com pulga, esse cachorro. Ce chien a des poux. Ce chien a des poux. E aí, pu, você não vai falar o X e vai ser como o som do U em português. Ce chien a des poux. E se eu falar ce chien pue, é a mesma coisa? Não, esse cachorro fede. Ce Ce chien pue. pue. Ou seja, ele está fedorento, que vem do verbo puer, que significa feder, tá? Então aqui a diferença é esse aqui, pu, Você não vai pronunciar esse X no final. Pou, pou, e aqui pu. pue. Faz a boca do U e fala aí. E não de vai novo. pronunciar esse E. Ce chien pue. Ce chien a des poux. Ele pode ter os dois, mas seria um cachorro Bem maltratado o maltratado, bichinho, né? bichinho. Então, ce chien a des poux, esse cão tem pulgas. Ce chien pue, esse cão fede. Fede. Coitado desse cachorro. Bichinho. Vamos agora para a próxima diferença. Eu quero dizer que eu estou na rua e eu vou dizer je suis dans la rue. É assim que eu vou dizer? Não, você está na roda. Então presta atenção mais uma vez. Se você não fizer o biquinho francês, você não vai estar na rua. Você Não. vai estar na roda. Uma roda, tipo uma roda gigante de um trator, por exemplo. Je suis dans la roue. Mas não é isso. O que Roberta queria falar é je suis dans la rue. Je suis dans la rue. Estou na rua. Então, rua em francês, biquinho francês, obrigatório. Boca do U, fala aí. Je suis dans la rue. Je suis dans la rue. E aí, se eu tiver numa roda, que não tem nada a ver com nada isso, tô alucinando, delirando. Je suis dans la roue. Je suis dans la roue. Então tá. Você pode falar tipo uma... Je suis dans la roue, la grande roue. É, pode, né? Mas teria que ter um Mas seria nada contexto. bem. É. Então vamos lá. Então é je suis dans la rue, com o biquinho francês para falar de rua. Vamos para o próximo. Número 11. 11. Primeiro, que é essa aqui. Eu quero dizer que a caneta está em cima da mesa. A caneta, le crayon, a caneta é crayon. Hein? Le crayon est em cima. Perdu, perdu, Roberta, mas você fez de propósito, eu sei. Le crayon est sur la table. Ao contrário, le crayon est sous la table. Le crayon est sous la table. Claro que aqui um tem uma pronúncia de R e o outro não, mas isso a gente confunde muito e também tem muito a ver com o U, tá? Porque se eu falar le crayon est sur la table, Vai criar uma confusão, a gente não vai ter entender. Então,
Vai achar o quê? Vai achar que tá em cima ou embaixo? A gente não vai saber. A Porque misturou os dois. Pode né? repetir? Eu não entendi. Le crayon est sur la table. Sur la table, a gente vai... Sur ou sous? Porque Sur mistura ou os dois, não entendi. entendeu? Então, para dizer em cima, eu vou dizer... Sur la table. Sur la table. Com esse biquinho, faz a boca do U e fala aí. Se eu quiser dizer embaixo da mesa... Sous la table. Sous la table. Você não vai pronunciar esse S no final. E o som do OU vai ser o som de U, como em português. Então fica ligado, porque não pronunciar com o biquinho francês aqui pode causar realmente confusão. Sur la table não significa nada em francês e pode ficar, né? E não é confusão que você quer. Então, vamos revisar. Vamos treinar. Lá. Treina com a gente. U. Vamos lá. Próxima, que é... Tu. É isso, né? Tu, como você. Tu. E tu. E tudo. Tu e tu. Por exemplo, uma diferença que eu já vi é que muita gente fala assim, tu as fait. Tu as fait? Pra dizer que você fez. Ah, não, é tout à fait. Não. Ah, não. Você fez, como é que eu digo? Tu as fait. Tu as fait. Você fez. Tu as fait. Ou seja, biquinho francês. Para falar tu, para falar você, em francês, vai fazer o biquinho. Faz a boca do U e fala aí. Tu. Você fez. Tu as fait. Tu as fait. E se eu falar tu as fait, a pessoa vai achar que eu tô querendo dizer essa expressão e que teve talvez um errinho de pronúncia no caminho. Tout à fait, claro, tout à fait. Tout à fait. Quer dizer claro, obviamente. Obviamente, tout à fait. Tout à fait. E aí você vai falar tout à fait, fica uma mistura dos dois. Sim. Nem é tout à fait, porque aqui você vai fazer a ligação, tá? Tout à fait. E aqui é tu as fait. Tu as fait. Do jeito que eu falei tu as fait, fica uma mistura dos dois e a pessoa talvez não consiga entender. E qual como dos dois foi, né? último exemplo, sur, sous. Por exemplo, se alguém perguntar assim, você lavou a louça? Aí eu falar, tu as fait. Aí parece que eu tô perguntando, você fez? Ou eu disse, sim, com certeza eu fiz. Claro que eu fiz, né? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que eu tô perguntando se você fez? Então vamos pronunciar certo, com a pronúncia certa. Tu as fait, tout à fait. Ou seja, se eu quiser dizer, claro que eu fiz, né? Tout à fait. E se eu quiser perguntar se foi a Emília que fez, tu as fait? Tout à fait. Pronto, exatamente. Então, essa é a 12ª e a 13ª é... Já sei. Alguém me perguntou ou alguma coisa aconteceu. Eu quero dizer que eu nunca vi isso na minha vida. Então você vai usar o qual? Eu vou dizer assim, jamais vu. Jamais vu? É isso que eu vou dizer? Assim você vai escrever assim ou assim? Não. Eu não vou dizer jamais vu, porque se eu disser jamais vu, quer dizer nunca você ou nunca vocês. Quer dizer que eu estou renegando quem está na minha frente. Não, jamais vu. Nunca. Entendeu? Alguém diz assim, não, porque eu estava pensando em fazer um bolo. Não, jamais vu. Você nunca, ou vocês nunca. E se eu falar jamais... Nunca vi. Jamais vu. Jamais vu. Nunca visto, né? Nunca visto. E aí, jamais vu, com esse biquinho, faz a boca do U e fala aí. A gente usa muito quando algo impressionante acontece e a gente fala, isso é do nunca visto, né? A gente diz, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. E a primeira vez, c'est excepcional. É uma coisa impressionante. Exclusivo. Alguém que ensina tanto francês assim na internet e dando tanto conteúdo assim. C'est du jamais vu sur YouTube. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Então, isso é a diferença fundamental. Presta atenção e treina bastante, tá? Vous é vocês. Vu é visto. Jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. E eu tô falando tanto que nem a Emília consegue falar, coitada. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do Guia Afrancesados, como aprender francês em 7 passos
simples para ter o seu, é grátis. Basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o guia mais 2 bônus na sua caixa de e-mail. Não esquece de checar no spam, porque às vezes ele cai por lá. Acontece. E também, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra gente saber que você está curtindo os nossos conteúdos e aprendendo francês com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut.